Boa noite, sejam todos bem-vindos. Mais um De Papo com Lari nessa segunda-feira, iniciando a semana aí de forma muito positiva. Aqui em Porto Alegre deu uma esfriadinha, né? Já tô começando a fungar aí. E hoje a nossa live vai ser sobre o quê? Sobre comunicação. Comunicação é super importante, né? A gente vai falar aqui comunicação com a gente, a comunicação com os filhos, a comunicação com o ex, a importância da comunicação de uma maneira geral. É vital que a gente saiba se encontrar, se comunicar, não se encontrar, né? Mas se comunicar também é se encontrar. Boa noite para quem tá chegando, Adélia, Sintra, Julia Vig. Não sei falar isso, mas tomara que tenha falado certo. Sejam todos bem-vindos. A nossa live vai ser hoje sobre comunicação. Vamos começar aí a segunda-feira se comunicando bem. E como é que a gente começa a se comunicar bem? Começando com uma boa comunicação com a gente, né? Comunicação comigo, como é que eu falo? O que eu falo para mim? Quais são os pensamentos que me permeiam aí, permeiam a minha rica cabecinha durante o dia, logo que eu acordo ou antes de dormir? Aí a gente já começa essa intracomunicação, né? Qual é a fala que eu tenho comigo? Se é uma fala que me empodera, se é uma fala que me desempodera, me causa ansiedade, me desqualifica, me desmerece. E é muito provável que a partir dessa fala, dessa conversa aí que tu tem contigo todos os dias, quando tu abre teus ricos olhinhos, né? Quando tu desperta, os teus primeiros pensamentos vão gerar sentimentos. Então, o que tu tá contando para ti, o que tu tá falando para ti, vai gerar um sentimento e vai gerar um comportamento. Então, é importante a gente começar a observar quais são a primeira comunicação com a gente e a última comunicação com a gente, né? Antes de dormir. Tá pensando em problema, tá pensando na tristeza, tá pensando que as coisas são eternas, que essa situação que tu te encontra é eterna ou é insolúvel. Como é que tá o teu pensamento antes de dormir? Essa é a nossa primeira comunicação. E eu quero falar aqui sobre tu te comunicar contigo, né? A minha comunicação interna, a minha comunicação com as relações, né? Que eu vou estabelecendo aí ao longo da minha vida, e também com as relações que eu não estou mais estabelecida, com as relações que se terminaram, né? No caso aqui de um divórcio, de uma separação, onde a gente ainda tem filhos. E esse diálogo, ele precisa existir, né? Os pais precisam conversar para atender as demandas dos filhos, né? Porque o homem e a mulher não existem mais. Boa noite, gente. Mas as crianças estão ali, elas fazem parte dessa estrutura familiar que se rompeu. E aí a gente precisa ter clareza, precisa ter diálogo, a gente precisa entender as nossas emoções para levar isso da melhor forma, da forma mais saudável e da forma mais consciente. Eu quero dar o meu boa noite, uma boa segunda-feira aí para todo mundo que tá entrando. Régia Maria, Maia, minha rica prima, Cleide Santos, sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas. Nós vamos falar sobre comunicação, tá? Eu quero até mandar uns aviãozinhos, e se você acha que essa live pode ser aí interessante para alguém, né, que tá precisando se comunicar melhor, nem que seja com ela mesma, né, mas se comunicar. Tem aquela música, vocês se lembram? É um samba antigo, daí vou denunciar a minha idade aqui, mas eu não tenho problema nenhum com isso, né? Sabe aquela música, quem não se comunica, se trumbique como fica, fica na saudade, fica. Então, qual é a comunicação? Essa é a pergunta de hoje. Qual é a comunicação que eu faço comigo? Qual é a comunicação que eu tô entregando para os meus filhos? Né? No caso de um divórcio aqui, a gente está conversando também sobre separações. Qual é a comunicação que eu entrego aí para o pai dos meus filhos, que eu já não estou numa relação com ele, e normalmente nesse momento
Eu tô aqui distraída mandando uns aviões. E aí, provavelmente nesse momento, eu tô com raiva, eu tô magoada, eu tô cheia de dor. Então eu tenho emoções que estão dentro de mim, que estão na minha cabeça e que talvez aí não te permitam gerenciar bem a tua comunicação. Porque tu tá chateadinha, porque tu tá magoada, porque tu tá num espaço às vezes de vítima, sabe? E aí tu não consegue reagir. Então é esse o convite de hoje pra gente olhar para essa comunicação, tá? De forma geral, e eu vou falar aqui sobre tudo isso que eu dei de introdução, eu anotei para não me perder. Boa noite, Anselmo, boa noite, Cíntia, Vivi, tô com saudade de ti, Vivi, por onde é que tu anda? Então vamos lá, vamos começar a nossa live, que eu acho que eu vou conseguir me comunicar bem com vocês e trazer esse conteúdo que eu acho rico. A comunicação é um conteúdo rico, né? Porque a gente precisa se comunicar bem para se dar bem na vida, né? Se tu não te comunica bem, tu não é entendido, né? Tu não é compreendido, tu não vai chegar a lugar nenhum. Tem aquela boa e velha frase, né? Quem tem boca vai a Roma. Ou seja, quem se comunica chega a algum lugar, mesmo que seja perguntando para alguém, ou ainda assim, se fortalecendo na sua intracomunicação para desenvolver capacidades, para desenvolver a tua autoestima, para desenvolver a tua autoconfiança, para chegar lá naquele lugar que tu quer. Porque de verdade, se tu tem uma intracomunicação contigo, toda truncada, toda quebrada, toda negativa, aonde é que tu vai chegar além do fundo do poço? Difícil, né? É meio complexo, mas vamos lá. Então aqui, ó, a comunicação ela é fundamental em qualquer relação. A gente precisa saber se comunicar. Se eu for falar em percentuais de comunicação, isso é real. E olha como às vezes a gente se comunica de forma falha, né? Nós temos dentro da comunicação um percentual de comunicação. E esse percentual de comunicação, ele tá dividido assim, ó. 7% da minha comunicação, ela tá relacionada às palavras escritas, ao que tá escrito. E aí a gente pode trazer como exemplo o nosso maravilhoso WhatsApp, que dá muita confusão aí nesse WhatsApp. Se tu bota uma vírgula no lugar errado, se tu bota um ponto no lugar errado, como é que essa frase fica? Ela já fica aí com outro sentido. Então a comunicação na palavra, ela é muito restrita. Nós temos 7% de comunicação, eu só me comunico 7% quando eu escrevo, quando eu boto aquela mensagem de texto para alguém aí no WhatsApp. Então, começa a perceber se a vírgula tá no lugar certo, se aquela palavra é que tu quer usar, porque a gente não tem, nessa primeira comunicação dos 7%, o tom da voz, a nossa entonação. E a entonação, ela faz toda a diferença numa frase, sabe? Então, um áudio aí já te ajuda. Boa noite, Sandrinha. Boa noite, Carla. Bianca, sejam todas bem-vindas. A gente está falando sobre comunicação. Então, 7% a nossa comunicação é nas palavras escritas. Aí a gente já vai ampliar para 33% a tua comunicação, para que o outro te entenda com clareza quando tu usa o teu tom de voz. Porque no teu tom de voz, tu consegue perceber. Tem até um pagode, que eu adoro o pagode, eu não vou me lembrar o pagode para cantar, mas fala assim, ó: eu quero ouvir o teu alô para saber se tem saudade na tua voz. Porque a voz da bonita ou do bonito aí no pagode vai entregar. Então o tom de voz, ele é muito importante nesse momento da comunicação. Só a palavra tu vai ficar muito encurtada de comunicação. Mas aí assim, ó, Larissa, eu quero me comunicar muito melhor, eu quero ser mais assertiva. Então a gente vai ocupar aí os outros percentuais. 55% da nossa comunicação tá onde? Nossa expressão facial, a nossa postura, a nossa linguagem corporal.
como o corpo tá conversando. Porque eu posso estar conversando aí contigo e eu tenho absoluta certeza que vocês já passaram por essa situação de observar casais aí em barzinhos, se eles estão um de frente um pro outro, se eles estão um mais na lateral, se um tá conversando e o outro tá assim de braço cruzado. Esse corpo já tá me dizendo que ele não quer receber essa informação. Então, quando tu tá entregando essa informação para alguém, o corpo dessa pessoa já tá te dizendo se ela tá confortável ou não com essa informação. E quando a gente usa todos esses recursos, as palavras, o tom de voz e todo esse teu aparato, né, não verbal, mas que o teu corpo tá mostrando, tu tem uma comunicação com essa outra pessoa muito mais assertiva, muito mais eficaz. A gente não tá só naquele raso daquela comunicação no WhatsApp das palavras. A gente pode usar aí o tom de voz, a gente pode usar o corpo. Então, assim, é importante essa comunicação. Eu tô falando agora de uma maneira geral, mas eu vou trazer pontos aqui que eu anotei, que eu acho bem importante, que essa nossa comunicação intrapessoal, a nossa comunicação interpessoal, e essa comunicação interpessoal voltada para uma boa comunicação com os nossos filhos e voltada também para uma boa comunicação com os nossos ex-parceiros, pais dos nossos filhos ou a mãe dos nossos filhos. Então tu imagina que tu tá numa situação onde existe aí um afastamento, a gente se separou, a gente não tá dando mais certo, mas existem crianças no meio disso tudo que precisam receber uma boa comunicação, uma localização. O GPS delas tem que estar atualizado, né? E como é que ele vai estar atualizado? Eles vão estar se sentindo amados, seguros, com uma boa comunicação que tu vai dar para eles, trazendo dentro de cada idade a clareza necessária para essa comunicação. E os pais, como pais responsáveis, e a gente sabe muitas vezes que a gente tá num processo de mágoa, de ranço, de dor, de tristeza. A gente quer matar o parceiro ou a gente quer se matar porque a gente tá chateada, mas ainda assim precisa existir uma comunicação mais assertiva em prol desses filhos num primeiro momento e em prol também da saúde mental da gente como ser humano, né? Como não mais casal, mas que as coisas se ajustem e vá para um lugar mais saudável, mais consciente e mais nutritivo. Então, boa noite para o pessoal que está entrando. Estou falando sobre comunicação de uma maneira geral, mas dando aqui algumas pinceladas nesse assunto que eu gosto de tratar, que são, né, as separações, os divórcios, as crianças. Mas a comunicação aqui, ela serve para tudo, né? No âmbito profissional, no âmbito pessoal. Tu te comunicar bem com alguém é tu ir a Roma, como eu falei, né? Quem tem boca vai a Roma, quem se comunica vai longe, quem se comunica bem consigo, né? Quem tem palavras mais positivas, e não só mais positivas, mas quem para aí para pensar, né? A nível de autoconhecimento, o que essas palavras estão te trazendo e para onde elas vão te levar, tu consegue chegar em lugares mais distantes, em lugares mais nutritivos, em lugares muito mais saudáveis. Deixa eu colocar o óculos aqui para interagir com vocês. Boa noite para todos que estão entrando, então vamos lá. Eu falei aqui sobre os sentimentos de raiva, ressentimento e mágoa, né? Quando a gente tem aí uma separação de um pai e de uma mãe, a gente tá realmente fervendo nessas emoções. E aí fica pouco fácil ter essa clareza na comunicação, porque o teu emocional tá muito abalado, tu tá na reatividade. Então trazer essa comunicação para ti, olhar para o teu interno, para tua comunicação intrapessoal é importante nesse momento, para que tu tenha clareza e escolha uma ação melhor. Tá? Responsabilidades compartilhadas o casal tem, ele vai falar sobre saúde, ele vai falar sobre a escola, ele vai falar sobre o desenvolvimento das crianças de uma maneira geral. Ele precisa sentar para conversar. Talvez não consiga no primeiro momento, se não conseguir no primeiro momento, a gente vai procurar aí ajuda talvez de um advogado, de uma amiga, alguém que faça um papel intermediário,
se os lados estão muito inflamados. Mas o convite aqui é olhar, se caso haja uma situação assim, olhar para os filhos, né, que são o bem mais precioso aí dessa história, que teve um fim, e tratar essa comunicação de forma respeitosa e o mais afetiva possível. Também trazer para esse filho que o filho é filho e o casal é um casal que deixou de ser casal. Eu não vou falar para os meus filhos sobre o homem. Eu preciso enaltecer esse pai no papel de pai, por mais maguari que eu esteja com ele no papel de homem. E eu sei que isso é complicado. Não é fácil quando a gente tá na raiva, quando a gente tá na dor, quando a gente pode ter até um ciúme aí rolando, a gente tá numa tristeza profunda, a gente muitas vezes tá se vitimizando dessa situação. E saber diferenciar isso, o homem do pai e a mulher da mãe, tem que ter talento. Tem que ter autoconhecimento, né? Tem que ter inteligência emocional. E isso a gente pode ir adquirindo, sim, é uma escolha. Tudo é uma escolha. Tu pode escolher ficar nessa vitimização, ferrar com a tua vida, dizer para os teus filhos que o pai deles não presta, ou dizer para teus filhos que a mãe não presta, né? Entrar nesse cabo de guerra entre homem e mulher e desestruturar ainda mais os teus filhos, que precisam nesse momento do quê? De uma comunicação mais amorosa. Então é interessante que a gente esteja a nossa intracomunicação mais fortalecida, para que a gente consiga ter uma comunicação com os filhos mais amorosa, mais clara e mais objetiva, e uma comunicação com esse pai, né, com esse ex-parceiro, também clara, objetiva e de certa forma, eu vou usar aqui uma palavra, mas eu não achei uma palavra melhor, de uma forma limitante, né, diz assim, ó, até que tu vai, eu concordo com isso, eu consigo fazer isso aqui, respeitando os nossos limites também emocionais, sabe? Não se deixar patrolar, não se perder. Então é importante também que a gente defina um limite, vamos dizer assim, tá? Então eu quero começar aqui com a nossa comunicação intrapessoal, que é fundamental para o nosso autoconhecimento, para nossa autoestima, para nossa saúde emocional. Então assim, ó, fazer a prática dessa comunicação consciente, ou seja, perceber qual que tu tá falando para ti. Como eu falei no início da live, quais são os pensamentos que constantemente estão na minha cabeça, hoje, de forma prática, nas situações que eu tô vivendo na minha vida? Quais são os teus pensamentos? O que tu costuma dizer para ti todos os dias? Tu te incapacita? Tu acha que tu não vai conseguir? Que isso não é para ti? Que não vai dar certo? Que tu não tem dinheiro suficiente? Sabe? A gente tá já meio que programado para pensar no negativo. A gente tá programado lá no DNA da gente para estar em estado de alerta, para estar com medo. Por quê? Lá atrás a gente morava nas cavernas, bem lá atrás, né? As mulheres ficavam lá nas suas cavernas, cuidando dos filhos, fazendo a fogueirinha, cuidando das crianças, cuidando para nenhum animal entrar dentro de casa não, da caverna, né? E o que os homens iam fazer? Os homens iam caçar. Mas eles não iam caçar com a tranquilidade de sair de casa e comprar uma carne no açougue. Eles iam caçar com todos os perigos que tinham. E o perigo era iminente. Era matar ou morrer. Então a gente está já dentro dessa construção de DNA numa forma de estado de alerta e numa forma negativa. Óbvio que tu vai fazendo construções ao longo da tua vida, que são as nossas crenças, né? Tu vai vivendo experiências e vai tirando conclusões a partir dessas experiências.
tá? E aí essa experiência vai dizer, realmente, eu aqui fui um idiota, eu fui burro, eu não sei, eu nunca vou aprender. E aí tu vai tirando isso como uma verdade absoluta. Quando essas crenças elas vão sendo instaladas, e a gente não percebe essas crenças sendo instaladas. Elas são instaladas de várias formas, tá? A gente recebe muito essas crenças através de pai e mãe, nas nossas figuras de autoridade, onde eles falam muita coisa pra gente, né? Onde muitos pais criaram os seus filhos na base do medo, né? Na base do, pô, guri, tu é burro, tu não faz nada certo. Então, quando tu recebe essa informação do teu pai e da tua mãe de que tu é burro, que tu não faz nada certo, tá lá, tá um arquivo mental lá no teu inconsciente. E aí pensa que 95% de nós agimos através do inconsciente. Nós temos consciência, nós queremos mudar o jogo, nós queremos ter outras atitudes, nós queremos ter outros resultados e nós queremos ter outra ação. Isso é 5%, é o nosso consciente. Por que a gente não consegue virar o jogo e nem partir para uma outra ação? Porque a gente já tem uma historinha lá contada, arquivada aí nesse teu arquivo mental que tu é incapaz, que tu é burro, que tu não vai conseguir. E tá lá. E tu nem sabe como isso foi instalado. Talvez pela repetição do teu pai e da tua mãe, talvez por um impacto emocional. Tu teve uma cena que te impactou emocionalmente e aquela cena fez tu concluir algo. Pronto. Criou-se a crença. Então, aí eu já entro aqui, olha que interessante, na comunicação com o filho. Se eu recebo sempre essa comunicação e me invalido, né? Eu recebi essa comunicação do meu pai e da minha mãe, dizendo que eu sou uma incapaz, que eu faço tudo errado. Eu posso mudar a comunicação que eu tenho com os meus filhos. Vamos lá. Tô com um copo de água na ponta da mesa e o meu filho derruba esse copo de água. Eu tenho duas maneiras de me comunicar com ele. Eu posso dizer assim, por que que tu fez isso, Juliano? Por que que tu derrubou esse copo? O que que ele vai responder? Ele vai a nível de identidade. Automaticamente ele vai dar a seguinte resposta. Eu derrubei porque eu sou burro, porque eu sou desastrado, porque eu não sei fazer nada certo. E aí onde é que ele vai? Nível de incapacidade. Se instala, eu sou burro, eu sou desastrado, não sei fazer nada certo. Então olha como tu pode virar essa comunicação quando tu começa a trabalhar o teu autoconhecimento. Eu posso chegar para ele e dizer assim, como isso foi acontecer, Juliano? Porque o como eu não tô trazendo para a identidade dele. O como ele vai me responder, pois é, mãe, tava na beiradinha da mesa, eu dei um cutucão com o meu cotovelo e o copo caiu. Ele já não tá se invalidando. Porque aí ele poderia comprar essa crença vinda de mim, que sou uma autoridade de mãe, ou ele poderia comprar essa crença da burrice dele, do que ele concluiu lá, derrubando o copo, através do impacto emocional. Ele se assustou com o copo caindo, ele se assustou com o meu grito, pum. Eu falei, cara, tu é desastrado. Foi o impacto, criou a crença. Aí quantas outras coisas na vida ele vai dizer, mas isso aí não dá porque eu sou desastrado. Não vou jogar futebol porque eu sou desastrado. Não vou fazer tal coisa, não vou trabalhar com isso porque eu sou desastrado. Entende? Isso é uma crença instalada. E aí, tu começa a agir a partir disso. Então, eu já posso, sabendo disso, trazer uma comunicação melhor para os meus filhos. Uma comunicação onde valide muito mais eles. E não chame para essa invalidação de verdade, né? Boa noite, Julinha. Boa noite, Carla. Sejam bem-vindos. Então é importante a gente ter essa consciência do que nós estamos conversando com a gente todos os dias e toda hora. Sabe aquela frase orai e vigiai? É exatamente isso. Orai e vigiai os teus pensamentos. O que tu fala para ti, pensamento tem um poder danado. O que a gente pensa
gera uma emoção e gera um comportamento. E o comportamento gera o quê? Gera um resultado. Então, quais são os comportamentos que tu tá tendo? Quais são os resultados que tu tá tendo desses comportamentos? E o que te faz, quais são os pensamentos que tu tem para ter esse tipo de comportamento e de resultado? Também conseguimos trabalhar na constelação, Bianca. A constelação a gente trabalha uma porção de coisa. Uma porção de coisa. Eu amo constelação. Acho que vai ser a minha próxima formação, vai ser de consteladora. Eu adoro. Então, assim, quando a gente começa a praticar essa comunicação intrapessoal consciente, é óbvio que daí a gente vai entrar para uma coisa chamada autoestima. Porque dependendo do tipo de pensamento que tu tem a teu respeito, a tua autoestima ela tá fortalecida ou a tua autoestima tá baixa? Por que é autoestima? A autoestima ela não tem só a ver com o teu corpo, sabe? De tá gostosa, tá bonitona, tá sarado. Não é, autoestima não é isso. Autoestima é como tu te vê na tua totalidade do teu ser. Então, tu tá com a autoestima lá em cima, pra tua autoestima tá no céu, tu não deve estar falando pra ti que tu é uma bosta de mulher. Porque aí não combina. Tu pensar uma coisa e agir com baixa autoestima. Certo? Então a gente vai falar aqui de autoestima e vai falar, para ter essa autoestima, a gente precisa trabalhar os 4 pilares. Se o teu pensamento aí tá muito down, muito para baixo, tu não tá conseguindo te elevar, a gente pode pensar nos 4 pilares para elevar essa autoestima, tá? E o primeiro pilar é a aceitação, reconhecer-se. Reconhecer-se dentro do bom, dentro do ruim, dentro do certo, dentro do errado. Eu me reconheço e eu me aceito. É a aceitação, aceitar na totalidade. A autoestima incondicional. O que é autoestima incondicional? É apesar da fulana falar de mim, apesar de eu estar neste ambiente, tu não levar em consideração o que tá fora. O que tá fora não te governa. O que tá fora não te define. O que tá fora é simplesmente um interessante ponto de vista. E quando esse ponto de vista te abala, a tua autoestima não tá boa. Tu tá com a tua autoestima lá no dedão do pé. Então, assim, se tu tá com a autoestima elevada, se tu tá segura, o que a pessoa vai falar de ti ou não falar, é que nem assim, ó, vocês já devem ter, as mulheres principalmente, tá? Aconteceu uma cena assim, eu vou pra uma festa, boto uma blusa, boto uma roupa, sabe? Imaginei todo aquele meu traje, tô me sentindo sexy, tô me sentindo super bonita. E aí a minha amiga vai me buscar em casa pra gente ir pra festa juntas. Eu tô me sentindo poderosa. Quando ela bate o olho em mim, ela diz, ai Larissa, tu não acha que tá brilhante demais essa blusa? Ou tu não acha que essa blusa tá decotada demais? Ou tu não acha? E ali eu murchei. Toda a potência que eu tava, todo uau, eu tô gata, eu tô linda, hoje eu vou arrasar, vou casar na festa, hoje eu vou me dar bem, com um simples comentário dessa minha amiga, toda essa minha potência foi pro brejo. Quando tá com a tua autoestima elevada, ela pode achar o que ela quiser. Porque é o ponto de vista dela, e esse ponto de vista dela, ele não te abala, porque é só um ponto de vista, e tu pode pensar diferente. Tá entendido? Então, nós temos a aceitação, autoestima incondicional, responsabilidade pessoal. O que é responsabilidade pessoal? É ser responsável pelas tuas escolhas e decisões. Ok, eu escolhi isso, eu decidi isso, tá tudo certo. Eu sou o responsável pelo que eu estou vivendo. Eu estou responsável pela escolha que eu fiz aqui. Mesmo isso não saindo exatamente como eu queria e como eu imaginava, tá? Porque isso vai te fortalecer, inclusive, deixa eu arrumar meu tripé aqui, para você lidar com os desafios diários, ser responsável por aquilo que tu escolheu, responsável pelas merdas que acontecem
também. E a autonomia, sentimos o papel, sentimos que temos um papel ativo nas nossas vidas, ajuda a desenvolver teu senso de identidade. Ou seja, eu tenho autonomia, eu tenho um senso de identidade e eu também tenho um propósito. Então são os 4 pilares que te ajudam a trabalhar a tua autoestima. E quando é que tu percebe, né, voltando, fazendo um pensamento contrário, quando é que tu percebe que tu tá com baixa autoestima e alta autoestima, é quando tu tá ligado no que tipo de pensamento que tu tá tendo em relação a ti. Qual é a tua comunicação intrapessoal? É uma comunicação que faz tu levantar todo dia da cama assim positivo, animado, faz tu querer mais, faz tu querer ganhar mais dinheiro, faz tu querer buscar alguns desafios para mudar alguns padrões de vida, faz tu buscar um corpo melhor, ou os teus pensamentos assim, ó, ai, tá, tanto faz, eu não vou chegar a lugar nenhum mesmo, eu não sou boa o suficiente, eu não sou bonito o suficiente, eu não sei o suficiente. Ou eu tô chateada porque aconteceu isso comigo, porque o fulano fez isso, porque o outro fulano fez aquilo, porque tá chovendo, aí nem vale a pena porque tá chovendo. Então, quais são os pensamentos que estão na tua cabeça que permitem que tu tenha uma autoestima elevada ou uma autoestima baixa? A comunicação vai fazer tu dar o primeiro passo para sair da cama na direção de um dia mais positivo ou na direção de um dia ruim pra cacete. E se o dia tá ruim pra cacete, já te digo, ele não vai melhorar se tu não te der conta da comunicação que tu tá tendo contigo. A tendência é tu emendando uma coisa ruim na outra. A tendência é cair um café na blusa, que tu já tá pronto pra sair. A tendência é alguém te fechar na rua, tu já tá irritado. Porque essa é uma energia. Eu já tô pensando no pior, eu já tô pensando na merda que vai dar, eu já tô na base do medo, eu já tô na base da tristeza. E essas emoções, elas te levam para um tipo de comportamento. Todas as emoções, as emoções que eu tô falando aqui, a tristeza, por exemplo, e a emoção do medo, ela tem tanto no positivo quanto no negativo. Se a gente começar a trabalhar a tristeza na emoção no lado negativo da tristeza, tu vai te vitimizar. E aí o que tu vai fazer? Tu não vai dar o primeiro passo. Tu não vai dar o primeiro passo porque tu é vítima dessa situação. E se tu é vítima dessa situação, tu tá esperando uma resolução do lado de fora e não de dentro. Tu não vai dar o primeiro passo, tu não vai ir atrás, tu não vai buscar a solução. Coitadinha de mim, olha o que fizeram, agora eu tô aqui, né, nesse lugar, sem ter o que fazer, sem dinheiro, sozinha, sei eu qual é a situação que tu te vitimiza. Então, essa emoção da tristeza, não tô dizendo que a gente não possa ser triste, nem ficar triste, a gente sim tem que acolher a nossa tristeza e sentir a tristeza, mas perceber para onde é que essa tristeza tá te levando. Se é para esse lugar aí negativo, de vitimização, onde tu só vai pro fundo do poço, vai ter uma conversa bacana com a Samara e vai ficar por lá. E se tu só vai conseguir sair, se tu quiser sair, não existe mão que coloque para dentro do poço que vai conseguir te tirar. Se tu continuar com a tristeza no negativo, te vitimizando, dizendo que tu é um coitado, que tu é uma coitada, que a vida é ingrata, que teus pais não fizeram o suficiente para ti, que teu ex-marido te abandonou, que ele te trocou por outra, que te deixou com os filhos. Coitadinha de mim, e agora? Então, tu pode sentir essa tristeza, mas tu pode trabalhar essa tristeza lindamente no lado positivo dela, que é a humildade. Elisa AG, lindona, saudade de vocês. Conceição, Rodrigo, Hugão, sejam todos bem-vindos. A gente pode trabalhar toda essa tristeza aí num lado mais bonito, né? Se responsabilizando.
E como é que a gente se responsabiliza? A gente olha para tudo isso, né? Acessa a nossa humildade e percebe, ok, eu também cavei esse buraco. Eu também sou responsável pelo lugar que eu tô. E quando tu assume essa responsabilidade, tu também tá trabalhando a tua autoestima e tu também tá olhando para isso e levantando para dar um passo para a solução. Porque aí a próxima pergunta é: o que eu posso fazer agora que vai mudar isso aqui? O que depende de mim? O que depende de mim para mudar essa situação? Então, olha a comunicação que tu começa a ter contigo. Tu começa a ter uma comunicação contigo de responsabilidade, de humildade para ver a situação. Ok, aqui também eu errei aqui, eu poderia ter feito diferente. Aqui eu poderia ter falado de uma outra forma. Aqui eu poderia ter agido assim. E agora, o que eu posso fazer para que isso não se repita e eu saia dessa emoção da tristeza no negativo, que faz com que eu fique lá no fundo do poço, terceirizando toda e qualquer responsabilidade e não agindo. Então, isso é tu começar a buscar autodesenvolvimento, autoconhecimento e entender o que tu tá pensando e para onde esses pensamentos estão te levando. Pensamento gera uma emoção, que gera um comportamento, que gera um resultado. Isso é fato. Aí se a gente for falar da emoção do medo, a emoção do medo é a mesma coisa. O medo no negativo, ele te congela. Eu tô com medo agora, eu tô com medo do que vai vir. Eu não sei, eu tô me comunicando comigo e eu tô trabalhada no medo. Eu tô apavorada. Eu tô apavorada porque eu tô numa cena nova da minha vida e a gente tem muito medo do desconhecido. Eu não sei o que vai vir pela frente. Ok. O medo no negativo é congelamento. Tu congela e não faz mais nada. Nada. O medo no positivo é planejar. Tá bom, eu tenho esse cenário. E eu vou olhar para esse cenário e para as coisas que eu controlo. Para as coisas que eu controlo. Foco no que eu controlo. Não no que o coleguinha tá falando, nem que o teu ex-marido prometeu, nem com o que tua mãe te disse, nem com o teu trabalho. É o que tu controla agora para planejar algo e com medo, óbvio, a gente vai com medo, mas vai mais planejadinho. E talvez aí, quando tu para ter essa conversa interna contigo, tu vai perceber que tu pode fazer um planejamento A, que tu pode fazer um planejamento B, que tu pode fazer um planejamento C. Se der errado aqui, eu tenho esse caminho. Se tiver errado aqui, eu tenho esse caminho. Isso é uma comunicação boa contigo. Porque essas emoções, elas vão existir sempre na vida da gente. Sempre. Tristeza, alegria, raiva, medo. E como é que tu trabalha tudo isso? Entendendo, percebendo essa emoção, percebendo a cena que tu tá nessa emoção e não agindo na reatividade, entendendo qual é o positivo, qual é o negativo, entrando num estado de razão, acionando o teu cérebro racional para escolhas mais assertivas. Porque dependendo de tu tá, se tu usar o teu cérebro das emoções, tu vai colocar os pés pelas mãos. Se tá na emoção da raiva, aí já se viu. Cai o pano preto, quando tu vê, tu já tá grudado no pescoço de alguém. E junto com isso vem mais uma cacetada de emoções juntas, né? Porque tu já teve a raiva de ter feito algo que não deveria ter feito, daqui a pouco vem a vergonha, vem a autopunição, vem o arrependimento, vem tantas outras coisas que tu vai precisar resolver, porque tu não teve clareza antes de ir pra cima. Todos esses pilares que eu falei antes, tá? Que são os pilares da autoestima. Eu vou retomar aqui com vocês. Aceitação, autoestima incondicional, responsabilidade pessoal e autonomia, eles são interdependentes. E se a gente começar a trabalhar um item dessa mesa, uma perna dessa mesa, os outros também vão começar a se desenvolver, tá? Deixa eu mandar beijinho aqui pra vocês, dar uma abanadinha.
Então eu falei aqui, ó, sobre a baixa autoestima, né? Sobre a tua comunicação interna. As tuas falas tristes, deprimidas, incapacitantes, a emoção do medo no negativo, a emoção da tristeza no negativo, né? Qual é a comunicação interna que vai, como é que eu vou te dizer, não é favorecer nem privilegiar, mas vai estar mais presente aí no teu dia. E é a partir dessa emoção que tu vai ter comportamentos. Então vão ser comportamentos que vão criar mais para ti, mais possibilidades, mais conexão, mais leveza, mais assertividade, ou são comportamentos que vão te deixar mais para baixo e vão criar as merdas que a gente vai reclamar depois no final do dia. O nosso ponto de vista em relação a tudo, ele cria a nossa realidade. Então, se a gente está constantemente dizendo que nós somos incapazes ou algo parecido, pode ter certeza que vão vir pessoas, situações, realidades que vão te comprovar isso. Então, tudo começa por essa comunicação interna. E aí a gente vai jogando para a comunicação, por exemplo, com os filhos, que eu já falei, né? Se tu tem uma boa comunicação contigo, se tu então, uma pessoa que não te julga, não te pune, não tira aquele chicotinho de dentro da gaveta para te chulapear todo dia no final do dia, como seria tu trabalhar isso e poder entregar algo mais valioso para os teus filhos. Como aquela conversa, aquele diálogo que eu falei sobre o copo caído. Porque tu não vai dizer pro teu filho por que tu fez isso. Tu vai dizer como tu fez isso. Tu também não vai invalidar ele. Tu não vai botar ele embaixo do cu do cachorro. Então, a comunicação com filhos, ela precisa ser mais amorosa, ela precisa ser mais clara, ela precisa ser mais empoderadora, mais capacitadora. E eu acho importante que numa situação dessas, onde a gente tem filhos, ela precisa ser clara o suficiente dentro da idade que eles têm, de trazer clareza da situação que o casal tá vivendo, né? Se a gente não tá bem, a gente não tá bem. Se a gente tá partindo para um divórcio, isso ser conversado. Não deixar as crianças tomarem uma proporção maior do que a coisa é, porque criança tem uma imaginação muito fértil. Criança vai criando historinhas que não são reais, são historinhas da cabeça deles. Então é importante trazer para eles quase que um passo a passo do que vai acontecer, né? Quando eu me divorciei, quando eu fui contar para minha filha que a gente ia se divorciar, eu já contei isso, acho que em outra live, ou nos stories, eu já não me lembro mais. Eu comentei com ela que a gente ia... Eu ia num cara que ele contava histórias, né? Ele escrevia histórias. Então ele escreveu uma história que eu e o papai não éramos mais namorados, que a partir de uma data nós íamos ser amigos. Ela era pequena, ela ia fazer 7 anos. Então assim, eu trouxe mais para essa questão lúdica para que ela entendesse e fui dizendo o que ia acontecer a partir daquilo ali, né? Não tinha nada a ver com ela, não tinha nada a ver com o irmão dela, mas que era uma decisão que nós tínhamos tomado. E ele ia contar essa história, né? Que é o advogado, e a gente ia assinar dizendo que a gente concordava com a história que ele estava contando, que agora essa é a história verdadeira. E que a partir dali iam acontecer mudanças bem significativas, como, né, sair da nossa casa, procurar um outro apartamento, enfim. Mas eu fui trazendo, né? Tu vai ter férias aqui, depois tu vai voltar, as aulas começam, aí a gente vai vender a casa. Eu fui levando e contando o que eu podia contar para quê? Porque eu queria que ela se sentisse segura, eu queria que ela se sentisse amada, eu queria que ela entendesse que não era por ela, né? Nem pelo irmão dela, que eles não tinham nada a ver com isso, eu não queria que ela tivesse um sentimento de culpa. Então, eu acho que quanto mais a gente trouxer essa clareza para os nossos filhos, dentro da idade que eles estão, melhor, né? E outra coisa, tu falar para eles, que eu faço muito isso aqui em casa, né? A gente entrar na vulnerabilidade com os nossos filhos e mostrar que nem sempre a gente tá bem,
né? Nem sempre a gente vai conseguir fazer tudo e resolver tudo. Que a gente tem os nossos medos, que a gente tem as nossas inseguranças, que a gente tem aí as nossas dúvidas ao longo do dia, né? E tá preocupado se vai conseguir alcançar as coisas até o final do mês. Isso faz parte da vida. Não posso mostrar para os meus filhos que eu não me preocupo, que eu não choro, que eu não sinto dor, que eu não me angustio. Isso faz parte da vida. E trazer essa realidade é mostrar que eu sou um ser humano. E dizer, olha, hoje eu estou assim, hoje eu estou cansada, hoje eu estou achando que eu não vou vencer, eu estou me sentindo realmente esgotada, mas isso vai passar, eu só preciso tomar um banho, eu preciso dormir um pouco, eu preciso dar uma relaxada, eu vou buscar uma alternativa aqui, que isso faz parte da vida. Boa noite, Fátima, boa noite, Elô, sejam bem-vindas, meninas. Hoje é sobre comunicação, né? E outra coisa que eu acho que é bem complicado, porque, como eu falei, a gente fala de emoção, a emoção gera um comportamento, né? Quando a gente tem um pensamento, gera uma emoção, essa emoção gera um comportamento, esse comportamento gera um resultado. Quando a gente tá lá naquela máxima da dor dentro de uma separação, dentro do processo da separação e pós, né? Porque isso demora, gente. Uma separação, existe um luto. Depois, esse luto, ele tem 5 fases do luto. E essas 5 fases, se a gente for caminhar por elas assim de forma bem direitinho, são 6 meses cada fase. E existe a fase da negação, existe a fase da raiva, que é uma emoção primária, que a gente vai trabalhar o lado positivo ou o lado negativo, como eu falei antes. Então, imagina como é que tu, dentro dessa fase da raiva, o esforço que tu precisa fazer para falar do pai dos teus filhos de forma amorosa para alguém que tu quer esganar. E não vamos ser hipócritas de achar que alguma vez eu não quis esganar ele, nenhuma vez ele não quisesse me esganar. Em alguma vez isso aconteceu, ou em algumas vezes isso aconteceu, né? Mas é complexo porque tu sente, né? Tu sente a raiva ali, a mágoa batendo no teu coração. Só que isso é teu e desse cara. Ou dessa mulher. A relação que o teu filho tem com ele é uma relação completamente diferente. É filho e pai. E muitas vezes, baseado em todas essas emoções, toda essa bagunça emocional que a gente passa num processo aí de separação e pós-separação, todas essas fases do luto, fica muito complicado de tu entender as emoções, processá-las e se comunicar com teu filho de uma forma clara, assertiva, amorosa e falando bem do pai deles. Então tu imagina, tu pensa em alguma coisa, tu te chateou, tu sentiu, a raiva tá aqui, ó, na goela. Aí tu estanca e joga isso pro racional. Não é que tu vai deixar de sentir, né? Mas tu joga isso pro racional. Não, eu não posso entregar isso aqui pra eles, porque isso aqui é meu, não é deles. E isso é importante. Não é simples, não é. Mas é importante se tratando dos filhos. Porque as mágoas podem ser nossas. E elas, aos poucos, elas vão cicatrizando, elas vão se fechando, o entendimento vai acontecendo. Quando a gente tá nesse olho do furacão aí, da separação, do divórcio, onde tá tudo caindo e despencando, onde o medo tá batendo na porta, todas as tuas dores, as inseguranças e as incertezas, é difícil a gente olhar para um futuro sorrindo para ti, mais promissor, sabe? Um futuro que te acalme. A gente não consegue nem visualizar isso, porque tá tudo muito bagunçado dentro da gente e tá muito bagunçado fora. E por que eu acho importante? Não é que a gente não vai olhar para fora,
Mas é muito importante que nesse momento tu olhe para dentro, para tudo isso que eu tô falando, para todas essas emoções, para tua conversa, para tua comunicação interna. É a partir de ti que as mudanças vão acontecer. Não é a partir da tua mãe, nem do teu trabalho, nem da temperatura lá fora, nem da decisão do teu ex-marido. As mudanças, elas vão acontecer quando tu tiver clareza do que tu tá sentindo, do que tu tá pensando, e tu souber colocar isso, cada coisa no seu lugar, e ter um comportamento que seja nutritivo para ti, que faça tu dar um passo adiante, mesmo que tu, sabe, dê aquela tropeçada, que tu caia. Mas vamos lá, vamos de novo, o que eu aprendi aqui? Como é que eu posso fazer diferente? E dar um outro passo. Porque existe sim luz no final do túnel. Existe sim um futuro sorrindo para ti. Mesmo parecendo que não. Eu já vivi isso, eu sei. Eu sei do que eu tô falando. Foi desgastante, foi horrível, foi. E passou. Essa mulher lá atrás, tudo que eu passei, tudo que eu vivi, tudo que eu senti, só me fortaleceu. Eu fui em busca depois de autoconhecimento. Eu precisei ir em busca disso, sabe? Eu saí tão desnorteada desse divórcio, como qualquer pessoa. Eu acho que nem quem escolhe se divorciar sai bem. Ninguém ganha num divórcio. No divórcio existem perdas. Perdas emocionais, perdas afetivas, perdas financeiras. Todo mundo perde, sabe? Deixa eu ler aqui. Existem infinitas possibilidades. Exatamente, Carla. Existem infinitas possibilidades. Grandiosas. Só que a gente tá tão consumida e tapada de dor e de incertezas e de medos. E esse caos que está instalado aqui fora. Porque tem muita coisa que a gente vai precisar ajustar aí nesse processo. Tu vai ajustar a logística, tu vai ajustar rotinas. Tu vai ficar pensando, meu Deus, se eu terminei ainda gostando desse homem, como é que vão ser as situações agora? Os eventos escolares, como é que vai ser meu próximo Natal? Eu não sei com o que tu é ligada, mas eu sou muito ligada. O meu valor família é muito alto. Então, para mim, o Natal, como é que eu ia passar? Eu passei o Natal sozinha. Não, mentira. O Ano Novo eu passei sozinha. O primeiro Natal eu passei com as crianças, mas o meu Ano Novo foi sozinha e eu quis ficar sozinha. Eu quis ficar sozinha e naquele Ano Novo, eu tava sozinha na casa onde eu morava e eu me lembro que eu comprei uma espumante, eu fiz uma janta pra mim, fiz um prato, mas assim, eu fiz um prato especial pra mim de Ano Novo, né? Não foi uma ceia. Mas eu fiz algo bonito, decorado, bacana, e eu fiquei esperando dar meia-noite pela televisão, né? Contagem regressiva. Foi muito solitária a minha virada, óbvio, e muito doída. Que eu tava longe das crianças, eu tinha perdido aquilo que pra mim, naquele momento, era muito importante. Eu lutei bastante pra ficar no meu casamento e não, no fim não deu. Eu fiz tudo que era possível naquele momento, que eu acredito, né? Isso mesmo, Régia, no divórcio existe o medo do novo. É do ser humano, faz parte da gente ter medo do novo, né? E porque assim, ó, até tu te tornar uma pessoa nova, olha que louco isso, né? Quem eu vou ser a partir disso, né? Do divórcio ou de um autoconhecimento, eu vou desenvolver mais capacidades, de repente eu vou ganhar mais dinheiro, de repente eu vou trocar de profissão. E tudo isso está embutido também as pessoas que eu vou abandonar quando eu absorvo esse novo eu. Eu vou deixar alguns núcleos, eu vou deixar pessoas para trás, eu vou deixar situações para trás, eu vou perder coisas, né? E como é que tu não quer te imaginar perdendo nada? Só que quando a gente vai evoluindo, né? Vai buscando autoconhecimento e vai evoluindo, tu não vai mais cabendo em alguns lugares. Então, realmente, tu vai deixando para trás algumas pessoas e a gente, às vezes, não quer isso, né? Então, por isso a gente também tem medo de toda essa mudança.
Ainda bem que apareceu o Axis na minha vida. Guria, Carla, a mesma coisa. Eu sou muito grata ao Axis. O Axis me salvou de um outro término de relacionamento, mas isso é uma outra história. Eu vou contar numa live de quinta-feira aqui no meu perfil sobre como as barras de Axis me ajudaram a me recuperar de um término de um namoro, né? Então, foi mágico, assim, foi mágico. O Axis me ajudou bastante. E, bom, enfim, eu tava passando ano novo sozinha e eu esperei a contagem regressiva e eu me lembro que eu me abracei, sabe? Porque eu senti ali que eu só tinha mim mesmo. E se a gente for pensar, gente, quem é que a gente tem hoje na vida? Que garantias tu tem? A gente nasce sozinho, a gente morre sozinho e a gente tem companhias, né? A gente tem parcerias ao longo da vida. Que às vezes a gente não quer soltar umas parcerias. A gente não quer soltar, né? E elas nem estão sendo mais tão nutritivas. A gente está pegado a alguns conceitos, a gente está aí movido a algumas crenças, alguns padrões, alguns pontos de vista fixos e não quer liberar aquilo ali, quer ter controle. A Axis também fala muito sobre, né? Só que as pessoas são parceiros pra gente. Todos os nossos filhos também não são nossos, né? Os nossos maridos, namorados, enfim, as pessoas que passam pela gente não são nossas, mas são pessoas, são essas relações que a gente vai tendo, são relações que vão servindo para nutrir a gente, para despertar na gente algo muito interessante. Diz que cada ser que passa na nossa vida, ele desperta uma coisa única dentro de ti para ser trabalhada, que nenhuma outra vai despertar. Então, olha que interessante, né? Tu poder olhar para ti, né? Ter aí de novo essa comunicação intrapessoal e buscar o que eu aprendi nessa relação, o que essa pessoa trouxe para mim, o que foi importante aqui. Quais foram as coisas que me elevaram? Que potências eu acessei? Aonde que eu me abandonei? Então é importante, isso faz parte do autoconhecimento. Foi que eu fui buscar depois quando eu me separei. Eu tive que me achar de novo. Eu tive que me fortalecer. Eu tive que trabalhar a minha autoestima. Tava com a minha autoestima lá no dedão do pé, né? A gente fica assim abalada e tem muito caos acontecendo, né? A casa tá caindo. Às vezes é dinheiro que tá faltando, é uma casa, tu vai te mudar, é uma nova estrutura, a dor dos teus filhos também, é muita coisa acontecendo. Então eu falo para as meninas da minha mentoria, do Socorro Acabamos, que neste momento é importante que a gente olhe pra gente. Por isso que a mentoria se chama Espelho Meu. Porque as respostas, elas não estão lá no ex-marido. As respostas não estão nessa casa que tá caindo, no caos que tá lá fora. Todas as respostas, elas estão dentro de ti. E para te acessar todas elas, tu vai ter que parar e olhar para essa dor. Óbvio, ela vai doer. A mentoria não tem a pretensão nem de trazer o teu ex-marido de volta e nem de fazer essa dor passar, mas tu vai passar por todo esse processo de forma mais saudável, de forma mais consciente, entendendo, né, as coisas que tu tá sentindo, como é que é todo esse teu processo, para onde tu tem que olhar, como é que tu vai sanar isso, ela vai dar um ponto final e tu vai descobrir a potência que tu é. Mas como é que tu vai descobrir a potência que tu é se tu nem para pensar o que tu tá falando para ti? De como tá te comunicando contigo. Então, quando a gente começa a trabalhar essa autoestima, a gente se comunicar melhor, automaticamente a gente vai buscando também se comunicar com o outro melhor. E é necessário, principalmente se a gente tem filhos dentro de um divórcio, se comunicar bem com esse ex-marido. Mesmo aí já tendo tido todos os tipos de tropeço, nunca é tarde pra gente remanejar isso. Nunca é tarde. Agora, ok, se tu me dissesse assim, ó, eu me separei de uma pessoa que era importante pra mim, nós não temos filhos, cada um foi pra um lado. Ok, tu vai tratar das tuas dores,
vai lamber essas tuas feridas e talvez tu nunca mais precise conversar com essa pessoa. Mas tu tem um filho, hoje tem casais que tem cachorrinhos, né, que colocam aí como guarda compartilhada. É importante que tu tenha clareza nessa comunicação. Clareza, como eu falei, objetiva, uma comunicação clara, objetiva e de certa forma limitante. Ó, até aqui eu posso ir, isso aqui eu posso entregar, isso aqui já tá demais para mim. Né? Então eu botei aqui, comunicação com ex é extremamente necessária. Quando existe esse elo dentro da relação, né? De filhos ou filhos caninos, enfim. Mesmo você querendo matar ou morrer, ou seja, mesmo você estando triste pra cacete, deitada na cama, arrasada, tu vai precisar conversar com ele e definir coisas. E aí é passar por cima muitas vezes da dor, da tristeza, da mágoa, do ressentimento, porque existe aí as crianças que precisam, né, que essa comunicação seja ajustada para que eles vivam bem. E aí eu volto para aquela conversa do WhatsApp, que às vezes a conversa no WhatsApp com o ex-marido ela é complicada. Se a gente se resumir só a uma palavra, de repente aí manda um áudio, que já é 38% da comunicação, né? Em vez de ficar só na escrita aí, cuida bem a vírgula, cuida bem a pontuação, para te ser bem clara do que tu tá querendo. E uma outra coisa, assim, que eu acho que é bem importante a gente trazer dentro da comunicação, é trazer a comunicação que tu quer, para não dar uma volta muito grande no teu cérebro, né? Então, assim, ó, lembra de pegar as crianças no colégio. Lembra, é o que tu quer que seja feito. Não esquece de pegar as crianças no colégio. Então, primeiro, na realidade, o teu cérebro, o inconsciente, ele vai anular o não, tá? Então, vai ficar o esquece de pegar as crianças no colégio. Ou então, tu tem que pensar, tá, mas eu tenho que esquecer ou não, mas eu tenho que lembrar. Tu dá uma volta muito grande. Então, comunique-se de forma mais assertiva no sentido das coisas que tu quer. Então, te lembra de pegar o fulano no colégio. Crianças, eu quero esses brinquedos organizados depois. Lembra de organizar isso aqui. Fecha a porta, em vez de... Não deixa a porta aberta, feche a porta. Tá? É uma comunicação mais clara. Então, essa comunicação que eu tô falando para vocês aqui, interpessoal, ela é muito importante para manutenção de relacionamentos, sejam eles profissionais, ou seja relacionamento. Porque tu tem que te comunicar, tu não vive na idade da pedra, né? Então, o importante é o que tu tá transmitindo e como essa pessoa entende o que tu tá falando. Porque, vamos lá, a gente falou que 7% é uma comunicação escrita, é só a palavra. 7% da comunicação da palavra é só 7%. Com um tom de voz, nós vamos para 38% da nossa comunicação. E 55% da nossa comunicação refere-se à tua movimentação do corpo, né? Aí tu tá dando uma informação para a pessoa... E ela tá com aquela cara meio estranha, assim. Tu desentendeu? Aham, entendi. Mas o corpo dela tá mostrando que ela não entendeu. E tu entende isso? Ela não precisa falar. O corpo dela já tá dizendo. Aí tu pergunta, verdade, tu entendeu o que eu quis te dizer? Se tu entendeu, então me repete. Porque eu posso falar uma coisa e essa pessoa entendeu outra. Ou dizer que entendeu e não entendeu. Quanto mais clara a comunicação, melhor, tá? Aí eu quero chegar para nós encerrarmos, eu não sei nem quanto que a gente tá de live aqui. Já deu uma hora. Uma característica importante da comunicação interpessoal é a empatia, gente. Isso é mágico, né? Que é a capacidade de ouvir, de compreender, de se colocar no lugar. A pessoa que tem empatia, ela tem uma boa comunicação interpessoal. Isso se tu não tem isso aí,
é difícil de viver na sociedade, é ou não é? De se colocar no lugar do outro, de compreender, de saber ouvir. Então, uma pessoa que não tem empatia, ela não é uma boa comunicadora, ela não é uma boa ouvinte, ela não consegue se colocar no lugar de ninguém. Então, precisamos desenvolver uma boa comunicação interpessoal para desenvolver mais habilidades. E essas habilidades quais são? Habilidades sociais, habilidades emocionais, para a gente circular aqui nessa realidade, né? Podendo aprender, se comunicar, aprender com a comunicação, entender a sua comunicação intrapessoal e botar isso para fora, aprender na comunicação interpessoal. E eu quero trazer um exemplo aqui de uma comunicação que eu fiz, olha só, falando justamente isso, né? Eu achei que ele tivesse entendido e ele não entendeu. Faz bastante tempo, isso acho que tem uns 2 anos, o Juliano, o meu filho tá com 10. Eu acho que ele tinha uns 8 aninhos. E ele abriu um pacotinho de bolacha Maria e deixou o pacotinho aberto no saquinho, e o saquinho aberto. Aí eu falei, na época, eu disse, Juliano, olha só, quando tu abre o saquinho de bolacha, tu tem que botar essa bolachinha num pote, pode ser mesmo dentro do saquinho, mas botar num pote e botar com tampa, porque senão vai pegar o ar e essa bolacha vai ficar mole. Tá bom, mamãe. E ele fez. Não sei quanto tempo eu abri o armário, no dia 2, para olhar o que ele tinha feito, e ele botou num pote com tampa. Só que o pote era desse tamanho e a tampa era desse tamanho. Não vedou. Lógico, porque a tampa não era desse pote. E aí, para finalizar, o que eu quero dizer que a responsabilidade da comunicação, é do comunicador. Porque ele botou num pote com tampa, mas eu não disse para ele que o pote era com tampa, da mesmo tamanho da circunferência do pote, e eu não perguntei para ele, Juliano, meu filho, tu entendeu? Porque se eu tivesse perguntado, ele ia entender, provavelmente ele ia me mostrar, eu disse, não é essa tampa, cara, é outra. Então a responsabilidade da comunicação é do comunicador. Então aí, ó, percebe o que tu tá fazendo aí no teu dia, que tu não tá te comunicando adequadamente contigo, ou tu não tá te comunicando adequadamente com o outro, que tá trazendo aí alguns resultados, tá? Então essa é a nossa live sobre a comunicação. Quero agradecer a todos a presença. Dizer que essa live vai estar salva no meu canal do YouTube. Eu falo muito pouquinho dele, mas eu tenho um canal no YouTube ali com as minhas lives, falando sobre barras de axis, falando sobre vários temas relacionados ao divórcio. Quero dizer também que teremos classes de barras agora dia 22, sábado, em Estância Velha, e classe de barras também dia 29 de abril, daqui a 2 sábados, em Salvador. E a minha mentoria agora em maio, já estamos com data, pode me chamar aqui no direct, para a mentoria Socorro Acabamos, né? A mentoria Espelho Meu, para que essas mulheres maravilhosas, cheias de potência, de qualidade, tudo de bom que estão aí meio perdidona em função do divórcio, se olhem, né? Se enxerguem de uma forma mais bonita, se validem e virem essa página aí, porque tem luz no final do túnel, tem um futuro promissor aí pela frente, por mais que a gente não consiga enxergar. E eu tô aqui para pegar a tua mão e te ajudar a passar por esse processo aí de forma mais consciente, de forma mais saudável, de forma mais responsável e mais rápido também, né? Não precisa ficar nessa sofrência aí muito tempo como eu fiquei comendo poeira aí por um tempo. E não precisa, tá? Pode ser mais fácil. Obrigada por todo mundo que esteve aqui. Obrigada pela participação. A live vai ficar salva aqui também no meu feed. E amanhã vou ter uma live num outro perfil chamado Espaço Vivarte. É o espaço onde eu dou curso lá em Salvador. Eu vou falar sobre barras de axis, falando sobre insônia, falando sobre depressão, falando sobre ansiedade,
como é que tudo isso pode ajudar fazendo as ferramentas que a gente entrega na classe de barras ou correndo as suas barras. E o que mais é possível, né, Carla, que a gente ainda não considerou, que o universo é cheio de possibilidades. Beijo, meus amores, boa noite e até mais. Como pode melhorar. Tchau, tchau.